envolvidos pelo poder das trevas. É o tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que coisa linda, que palavra maravilhosa. Igreja abençoada do Senhor Jesus Cristo, povo santo e amado, mais que vencedores, igreja abençoada, salvos pela graça para sempre. Meus amados irmãos, é importantíssimo nós entendermos que há hoje ainda, infelizmente e é a maioria, muitos e muitos filhos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, amados por Deus, etc., mas que estão presos em um sistema. É o chamado sistema religioso. E em especial, aqui eu me refiro no nosso estudo de hoje, ao sistema chamado cristão. Ou seja, existem muitos segmentos, como vocês sabem, de cristianismo, muitos pensamentos, muitas doutrinas, muitas denominações, a começar pela Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana, e tem as suas filhas, que são as protestantes e evangélicas e pentecostais, neopentecostais, tradicionais, adventistas, não sei o quê. São muitos segmentos. Todo esse sistema, na verdade, é uma coisa só. Entende? É a expressão que nós costumamos usar, eu pelo menos costumo usar desde criança, e sempre ouvi muito isso, que é a farinha do mesmo saco. Ou seja, parece que são farinhas diferentes, mas a origem é a mesma, é o mesmo pacote, entende? É o sistema religioso, não importa, amado, se a pessoa está em uma igreja chamada Igreja Católica, ou se ela pertence a uma igreja batista, e eu falo isso, amado, veja bem, com todo respeito às pessoas, tá? Veja bem, eu não respeito o sistema em si, eu não respeito doutrinas erradas, eu não respeito heresias, mas eu respeito as pessoas. Então eu falo isso com todo respeito, especialmente a você que está me assistindo, que ainda está preso em um sistema, em uma Assembleia de Deus, em uma Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, que diz que é da graça e não tem nada da graça ali, ou batista, ou adventista do sétimo dia, ou católico, ou enfim, sabe? Você está participando de um sistema religioso que parece pregar Jesus e até prega alguns pontos sobre Jesus, mas que no fundo está enredando o povo de Deus em doutrinas que são doutrinas de homens. São ensinamentos que não têm qualquer fundamento bíblico em boa parte deles. Algumas coisas que eles ensinam até têm respaldo, até você encontra na Bíblia isso ou aquilo, mas de maneira geral as doutrinas não têm respaldo na graça. Ou seja, elas não estão alinhadas à graça. Amados, nós estamos no tempo da graça. O Senhor Jesus morreu, e quando ele morreu, ele deu início à graça, porque ele cumpriu a lei, entende? Na cruz ele cumpriu tudo que a lei exigia, ele derramou o sangue de Cordeiro de Deus, entende? Para cumprir todas as exigências da lei, para poder assumir, pegar aquela justiça que a lei exigia, assumir isso no lugar dos filhos de Deus e distribuir a justiça gratuitamente. O Senhor fez essa obra maravilhosa. Ele morreu e ele ressuscitou para inaugurar um novo e vivo caminho. Só que, infelizmente, a grande maioria do povo de Deus não vive nesse novo e vivo caminho. Entende? Eles parecem, o caminho até parece. Eles olham assim, parece que é o novo e vivo caminho, mas não é, é um caminho diferente. Porque é um caminho que mistura conceitos novos com conceitos antigos, que misturam os pactos, Essa é uma expressão que nós usamos muito aqui na graça, é a mistura de pactos. Então eles pegam elementos do novo pacto, como, por exemplo, pregar sobre Jesus, pregar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, mas eles misturam Jesus com o conceito do antigo pacto, com o cerimonialismo, com os mandamentos da lei, que são disfarçados de mandamentos da graça.
A gente vai falar um pouco disso aqui em alguns exemplos, tá? Então eles pegam e dizem assim, não, isso aqui é da lei, mas agora está na graça. Jesus estabeleceu isso aqui para a graça também. E na verdade é mentira, porque Jesus nunca estabeleceu mandamento algum, a não ser o amor. Mas o sistema religioso criou várias cerimônias, vários mandamentos de homens, várias proibições e várias imposições para que as pessoas alcancem da parte de Deus a salvação, ou a bênção espiritual, ou se tornarem filhas de Deus por meio dessas obras. Sabe, eles colocaram o mérito que é totalmente de Jesus Cristo, eles colocaram nas mãos dos homens. Porque, veja bem, o que nós temos hoje espiritualmente, e nós estamos completos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós estamos perfeitos em Cristo. No grego, a palavra perfeito é pleno, é completo, nada nos falta. Ou seja, em Cristo, amado, nada nos falta do ponto de vista espiritual. Nós estamos completos, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, selados com o Santo Espírito da promessa, sabe, etc, etc. E você não precisa fazer nada do ponto de vista religioso, que eu estou falando, tá? Para você obter essas coisas. As boas obras que você faz, que Deus te revela para você fazer o bem, amar o próximo, matar a fome de alguém, orar pelas pessoas, sabe, ser uma pessoa honesta, e por aí vai, você sabe o que é fazer o bem. Esse bem que nós fazemos não é para alcançarmos algo de Deus, é o contrário. As boas obras que fazemos, elas são a consequência de nossa posição em Cristo, elas são a consequência de sermos salvos, entendem? A salvação, as obras não trazem salvação, elas são a consequência da salvação. O Senhor nos salvou para que tivéssemos boas obras, para que essas boas obras, sabe, redundassem em coisas boas para a sociedade, para todos os homens, sabe? A igreja deveria impactar o mundo com boas obras, mas não é isso que nós vemos. E quando as chamadas igrejas fazem alguma boa obra, na verdade é para aparecer, para dizer que fazem, para justificar uma coisa ou outra. O pensamento é todo errado. Porque quando faz boa obra, porque está pensando em ser salvo por meio dela. Ou porque quer mostrar que faz, para poder aparecer na sociedade. Isso acontece muito, né? As pessoas não ajudam os outros, por exemplo, e ficam na delas. Não, eu ajudei aqui, ninguém precisa saber. Não, todo mundo quer, ainda mais hoje em tempos de rede social, né? A pessoa quer mostrar que ajudou, aqui fiz uma campanha, ajudei fulano, dei comida para cicrano. E as igrejas do sistema fazem muito isso aí. Algumas não, mas a maioria faz, né? Mas é aquilo que eu digo, ainda que a pessoa faça com um coração bom de querer realmente ajudar, no fundo, tem aquele sentimento de angariar algo de Deus. O ponto é esse. Porque você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, poxa, você está dizendo que todos da igreja do sistema, quando fazem uma boa obra, todos têm um pensamento de se amostrar. Gente, é claro que não. Mas ainda que a pessoa não tenha esse sentimento de mostrar que está fazendo, né? O sentimento que há no coração dela, na grande maioria dos casos, é de alcançar benefícios de Deus por meio daquela obra. Eu vou fazer a boa obra porque eu sou salvo pela obra. Entende? Porque o sistema ensinou isso, que são as obras que trazem a nossa salvação, por exemplo, e tantos outros benefícios espirituais. E não é isso. Os benefícios espirituais que nós temos, eles vieram pela graça, pela obra de Jesus. E as obras que nós temos, elas então são consequência da nossa posição. Então, as pessoas que estão no meio desse sistema hoje, frequentando templos, entenda, amado, que esse conceito de templo é um conceito do Antigo Pacto. Essa coisa de adorar Deus num templo, de buscar Deus num templo, porque Deus se manifesta aqui, no meu endereço, com a minha placa denominacional, com o meu CNPJ, que eu tenho que ter carteirinha de membro, e fazer classe dos catecúmenos, e fazer isso e aquilo. Esse conceito é um conceito antigo. Entende? É um conceito que veio lá da lei, aquela adoração a templos, as sinagogas dos judeus. Percebe que esse é um conceito do Antigo Pacto? De adoração voltada para templo, etc. É o que o sistema prega hoje. Sabe, eles dizem que você só encontra Deus se você estiver no endereço deles. E não é isso que acontece. Biblicamente isso não faz nenhum sentido. Então é uma mistura, como eu disse no início, de conceitos do Antigo Pacto com o Novo. Eles fazem uma mistureba e na verdade não pregam nada para ninguém, não ensinam nada. Então as pessoas estão envolvidas ainda, olha só, por mais que o império das trevas, o poder das trevas, foi destruído por Cristo, tá? Por mais que isso já tenha acontecido, o Senhor você acabou de ler, Ele nos resgatou do domínio das trevas, e vocês vão ver o que isso significa.
Apesar de o Senhor já ter feito isso, infelizmente, as pessoas voluntariamente, por falta de entendimento, né, por falta de amadurecimento na palavra, por acreditarem no sistema religioso, elas estão envolvidas ainda pelo poder das trevas. Que poder é esse, Cristiano França? É o poder do engano. Trevas é o quê, amado? É escuridão. E no nosso contexto, a escuridão hoje é uma escuridão de entendimento. Entende? Porque, na verdade, a rigor, ninguém hoje está mais debaixo do império das trevas. Você já vai entender o que é isso, tá? Ninguém hoje está a rigor. Porque o império das trevas já acabou. Mas as pessoas estão, entre aspas, figurativamente falando, elas ressuscitaram o império das trevas, e essas trevas hoje estão no entendimento do povo. É uma cegueira, é uma escuridão do ponto de vista do entendimento. Então elas estão dominadas pelas trevas. As trevas que já foram destruídas, mas que ressuscitaram pelo engano de homens desviados da verdade, como o apóstolo Paulo disse. Então veja, vamos ler de novo Colossenses 1,13, o primeiro versículo. Olha só. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Aqui a palavra domínio, em algumas versões em português, aparece império ou poder das trevas. Essa palavra ela tem um sentido de um poder estatal, né? É uma alusão, obviamente, uma alusão do apóstolo Paulo ao Império Romano. Sabe, o peso que o Império Romano tinha sobre o povo, né? As humilhações que o Império Romano impunha sobre o povo, as perseguições e todo aquele peso de impostos, disso, daquilo, é um domínio, né? O Império Romano tinha realmente um domínio sobre todas as terras que eles dominavam ali e também, obviamente, sobre os judeus ali que estavam no seu território. Então era um domínio. E o Paulo faz uma alusão desse domínio estatal, só que ele leva isso para o lado espiritual. Ele nos resgatou do império poderoso das trevas, né? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, o povo de Deus que estava realmente debaixo do poder das trevas, foi transportado. Nós que nascemos depois da obra consumada, nós já nascemos no reino. Mas eles ainda nasceram antes da cruz. Amado, o império das trevas era todo o poder concentrado antes da cruz. O poder da morte, entende? O poder do pecado que entrou no mundo pelo primeiro homem. O poder da lei, porque a lei, segundo o apóstolo Paulo, era a força do pecado. Então havia essa triunidade, vamos dizer assim, do mal, né? Morte, pecado e lei. Ou, no sentido cronológico, morte, lei e pecado, né? Porque a morte primeiro entrou no mundo, porque entrou o pecado. Só que o pecado não era imputado. Aí a lei veio para imputar o pecado. Então foi pecado, morte e lei. Essa é a sequência, né? O homem pecou primeiro, pelo pecado veio a morte e a lei veio para imputar o pecado, para trazer juízo de fato, né? Então esses três elementos, né, pecado, morte e lei, reuniam o império das trevas, o império da escuridão, o império da morte. O povo de Deus, os eleitos do Senhor, escolhidos desde antes da fundação do mundo, estavam sujeitos à morte. Não a morte biológica do corpo, que essa é natural que aconteça, a morte de Adão tem que acontecer. O problema era a morte da alma, porque o corpo ia para o pó e o espírito voltava para Deus, mas a alma ficava presa no chamado Hades, né? Eles tinham essa ideia de que o Hades era um local de fato, né? Inclusive os judeus tinham um folclore no meio da crença dos judeus chamado seio de Abraão, né? Que na verdade o seio de Abraão ou o Hades, isso tudo na verdade é uma coisa folclórica. O que nós entendemos é que na verdade a alma ia para a destruição. Entende? Nós chamamos aqui em nosso ministério de não existência. Então o problema maior é esse, era o aprisionamento que o Filho de Deus tinha, de ficar preso na morte. Porque o Filho de Deus nasceu nesse mundo com a carne de Adão, recebeu de Deus a alma, porque a alma é um atributo que Deus nos deu. A alma é o nosso eu, é quem somos, né? Como seres humanos, como pessoas nesse mundo, é quem nós somos. É a nossa alma. No grego, por exemplo, é a psique, né? Então é aquilo que Deus atribuiu, por exemplo, ao primeiro homem, para identificá-lo, porque antes era só um corpo, né? Deus criou só vamos dizer assim, entre aspas, um boneco de barro, né?
Ele criou um boneco. Se o Senhor não atribuísse uma alma, o boneco ficaria ali. Porque o corpo é uma coisa, a alma é outra. Ao contrário do que alguns ensinam, né? Que dizem que carne e alma é a mesma coisa. Isso não faz nenhum sentido, tá, gente? Carne é carne e alma é alma. E espírito é espírito. São 3 elementos diferentes que formam o Filho de Deus. E os da perdição são carne e alma. A alma é um atributo de Deus para os homens. Então, Deus criou o primeiro homem e ali era um boneco de barro. Mas o Senhor atribuiu a uma alma a esse homem, né? E os filhos de Deus que nasciam naquele período anterior à cruz, nasciam com o corpo, consequência, né, de Adão, com a matéria, recebiam uma alma de Deus e também o Espírito. Porque o Filho de Deus ele tem os 3 elementos. O Espírito ele é um elemento divino, né? Ele é o homem interior que nos identifica como filhos de Deus. Tá? Então nós, nesse mundo, somos triúnicos. Temos o corpo, que é Adão, temos a alma que Deus nos atribuiu, o nosso eu, e temos o espírito, que é o nosso eu celestial. Esses 3 elementos formam um homem. Tá? Então, quando o Filho de Deus morria naquela época, o corpo ia para o pó, o espírito voltava para Deus. Mas o terceiro elemento, o nosso eu que Deus nos havia atribuído, ia para a não existência. Então, era um momento terrível de morte. Era um momento de estar debaixo do pecado, logo estar em condenação. Por isso a morte, né? Então era um momento de escuridão, de trevas. Então o império das trevas, amados, o domínio das trevas, era o domínio da lei junto com a carne que trazia morte. Esse era o império das trevas. Quer verificar isso comigo aqui? Observe só. Olha só o domínio. Nós lemos o seguinte: o Senhor nos resgatou do domínio das trevas. Olha só, vamos identificar essas trevas. Gálatas capítulo 3, versículos 10 e 13. Vamos ler o 10. Pois todos quantos são das obras da lei, olha só, amados, estão debaixo de maldição. Não é o irmão Cristiano que está falando isso. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Opa! Quer dizer que se você não fizer todas, você está em maldição? É exatamente isso. Se você pratica uma obra, você está obrigado a praticar todas. Agora veja o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha o resgate aí. Pegou? Vamos unir essa parte aqui com Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Colossenses 1,13. Nos resgatou. Agora veja Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou. Pegou a ligação aí? Da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o que vocês observam aqui, meu amado irmão, minha amada irmã? Que a maldição da lei era o império das trevas. Percebe? Mais uma vez, o primeiro homem pecou, pelo pecado entrou a morte e a lei veio para atribuir o pecado. Esses 3 elementos trabalhavam juntos, entre aspas, né? Para condenar o Filho de Deus e manter o Filho de Deus preso na morte, na não existência. Entende? Isso era o império das trevas, era o poder das trevas que dominava a toda a humanidade e, em especial, aos filhos de Deus, aqueles que o Senhor havia escolhido antes da fundação do mundo. Antes da cruz, todos, seja da perdição, seja da salvação, todos estavam sujeitos ao império da morte, o império das trevas. Vocês estão entendendo o que é, então, a treva? É isso. É o império da lei, é o pecado. Você vê que vamos lá, vamos relacionar isso com o sistema religioso hoje. Vocês veem que o sistema religioso não diz que as pessoas hoje estão debaixo do pecado? Não é? Todo mundo aí, se você for numa igreja do sistema conversar com algum irmão, pergunta para ele se ele é pecador. Vê o que ele vai dizer. Não, irmão, claro que eu sou pecador. Obviamente, estamos todos debaixo do pecado. Aí eu pergunto, será que estamos mesmo em tempos de graça? Eu vou deixar um estudo embaixo desse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo. O pecado não tem domínio sobre nós. Depois que você assistir a esse vídeo agora, né? Você que está vendo pela gravação, tá? Depois que você assistir a gravação desse estudo aqui, vá aqui na descrição e pega esse link. O pecado não tem domínio sobre nós. Será que realmente somos pecadores? Ou somos novas criaturas já?
Tremendo. Assiste esse estudo aí. Então o sistema, todo mundo diz que é pecador. Não, porque eu sou pecador, porque... Pergunta se alguém é salvo. Não, eu sou, mas eu posso perder, né? Ou então, alguns dizem que são, mas podem perder a salvação. Outros dizem que não, que salvo o quê, irmão? Tem que lutar, eu tenho que jejuar, eu tenho que seguir firme aqui, fiel nos mandamentos da igreja, eu tenho que andar com essa roupa aqui, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que comer Páscoa, né, que é Santa Ceia, né? E eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, me manter ali para eu ser salvo. Ué, irmão, mas a salvação não é pela graça, o Senhor não nos dê. Não, é pela graça, mas... Sempre tem um mas, né? Não, tudo bem, está escrito que é pela graça, mas se eu não fizer a minha parte... Amado, isso é ou não é uma escuridão, uma maldição? É um poder das trevas ressuscitado. Eu digo isso entre aspas, tá? Ou seja, aquele império das trevas que era o antigo pacto está, de certa forma, hoje ressuscitado pelos maus ensinos. Isso faz o quê? Com que o império das trevas domine a mente do povo. Porque, na verdade, eu repito, ninguém mais está sob o domínio das trevas. Tá? Porque as trevas foram aniquiladas, a lei foi cumprida, foi aniquilada, está obsoleta, o pecado foi aniquilado. Isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. O Senhor aniquilou o pecado. Então, se ele aniquilou o pecado, cumpriu a lei, ele cumpriu tudo. Então, ele consumou todas as coisas. Então, nós que nascemos depois da sua obra, inclusive, já nascemos com toda essa obra consumada, já nascemos livres do domínio do pecado, da condenação. Mas o sistema não deixa as pessoas viverem essa verdade. Então, esse império das trevas domina o povo hoje, apesar de ninguém estar mais literalmente no poder das trevas, porque ninguém está mais antes da cruz, mas esse poder das trevas está vivo na mente do povo, porque o povo acredita que o império das trevas ainda está de pé. Então, vive aí cumprindo obras da lei, dizendo que são obras da graça. E Paulo disse aqui, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Meu amado, vê como isso é terrível, imagina só. Eu estive no meio do sistema religioso um pouco mais de 20 anos da minha vida, desde criancinha de colo. Tá? Passei 20 anos no sistema, foram 20 anos debaixo de maldição, sem galardão, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a graça. E eu achava que conhecia, porque eu era professor de classe. Com 15 para 16 anos, amado, eu era professor, dava aula para uma classe enorme de adolescentes. Eu, na mesma idade deles, mas eu estava na liderança, eu ensinava, e eu tinha aqueles caderninhos da Igreja Batista, né, de estudo, se eu não me engano era trimestral, então de 3 em 3 meses eles mandavam aqueles estudos para você destrinchar, e eu destrinchava aquilo, eu estudava, eu pesquisava, e eu dava aulas, e achava que sabia muito. Eu sabia era nada, eu estava cego pelo sistema mundano, achando que estava servindo a Deus, mas eu estava nos jejuns, e comendo Páscoa, e uma caricatura da Páscoa, que é a chamada Santa Ceia, né, e comendo essas cerimônias, e com medo de perder a salvação, e me sentindo em condenação, e me achava pecador. Tudo isso é renegar a graça. Porque eu achava que estava vivendo a graça, mas na verdade eu estava cumprindo obras da lei. Porque se você cumpre uma só, você está obrigado a guardar todas. Então isso é uma maneira de você, entre aspas, ressuscitar o império da lei, o império da morte, o império do pecado. Esse é o império das trevas. O domínio das trevas é isso aí. Então você viu que o Senhor resgatou o povo. O Senhor já fez a obra de resgate. Mas o sistema religioso não deixa o povo viver isso, conhecer a sua posição. Então as pessoas vivem em trevas mentais hoje porque o sistema religioso não ensina a verdade. Amados, Jesus nasceu no meio das trevas. Veja bem, quando Jesus nasceu, ainda havia o império das trevas, obviamente. Porque quando Jesus nasceu, havia o pecado no mundo. Né? O pecado estava dominante, a morte estava dominante e a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei para vencer, para cumprir a lei, vencer a morte. Né? E ele venceu as trevas. Vencer a morte é vencer as trevas. Né? Ele cumpriu a lei, logo ele tornou a lei obsoleta, cumprida. Ele venceu a morte ao ressuscitar. Né? E ele acabou com o pecado. Como nós já falamos, em Hebreus 9:26 diz que o Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele tornou o pecado obsoleto, sem efeito. Né? O sentido dessa palavra aniquilar em Hebreus 9:26, no grego atetesis, significa isso. Sem efeito, obsoleto.
Enfim, é o que o Senhor fez com o pecado. Tornou ele sem efeito, obsoleto, matou. Esse é o sentido, né? Então o pecado não pode nos dominar, não pode mais tirar nossa salvação, não pode mais fazer nada do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da nossa vida eterna. Por quê? Porque justamente o Senhor venceu as trevas. Ele nasceu no meio das trevas para vencer as trevas. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Vejam só. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Observe bem esse ponto. O Senhor nasceu debaixo da lei. Ou seja, ele nasceu ainda no império das trevas. Porque ele nasceu ainda com o pecado no mundo. Né? Ele nasceu ainda com a morte em vigor, a morte da alma, a não existência. Vocês percebem o ponto? E nasceu debaixo da lei. Tanto que ele foi judeu, né, e cumpriu a lei. A fim de redimir. Amado, observe bem essa palavra aqui. O que é redimir? Redimir é o mesmo que remir, são sinônimos. O que isso significa? Redimir significa resgatar. Olha aí mais uma vez o conceito lá do primeiro versículo, né? Ele nos resgatou do domínio das trevas. Né? Aí em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí agora aqui, o Senhor nasceu debaixo da lei, ou seja, ele nasceu no império das trevas, a fim de resgatar os que estavam sob a lei. Vocês estão percebendo o que era o império das trevas? Para que recebêssemos então a adoção de filhos. Então os irmãos que estavam ali debaixo da lei, né, antes da cruz, eles foram adotados, né, como filhos, ou seja, deixaram de ser escravos da lei para serem adotados e serem filhos de Deus, porque eles já haviam sido eleitos para isso, né, como nós estudamos inclusive recentemente. Tá? Então, o Senhor nasceu, a plenitude dos tempos foi o advento de Jesus manifestado em carne. A plenitude dos tempos, né? Então o Senhor nasceu debaixo da lei. Então ele nasceu no império das trevas para redimir, ou seja, para resgatar os que estavam sob a lei. Então o que é o império, ou o que foi, né? O império das trevas, o poder das trevas, o domínio das trevas? A lei. Mas não só a lei, obviamente o pecado e a morte. Porque, como eu já disse, né, esses três estavam juntos, porque um trabalhava em função do outro. Ou, no caso, a lei trabalhava em função da morte, porque a lei veio para isso. Não é à toa. Alguns ficam, né, quando a gente fala isso, algumas pessoas ficam iradas, né, no YouTube aí. Como é que você pode dizer que a lei é o ministério da morte? Gente, não sou eu que disse não, foi Paulo. O Paulo disse que o ministério da lei, gravado com letras em pedras, foi um ministério de morte. É Paulo que falou, não foi Cristiano França, não. E diz mais, foi um ministério também de condenação. Por que foi? Porque a lei veio justamente para isso. Para diagnosticar o pecado e atribuir o pecado e, consequentemente, trazer a morte. Entende? A lei veio para isso, abençoado. Então, além da morte já material que vinha já desde Adão, a lei trouxe a morte espiritual também. Ou seja, a morte em todas as áreas. Material, da alma, do espírito. Antes da cruz era trevas, amados. Pecado, morte e lei. Então o Senhor veio para nos resgatar do domínio da lei, do domínio da morte, consequentemente, do domínio do pecado, já que a lei era a força do pecado. Entende o que foi o império das trevas? Então o Senhor resgatou aqueles que estavam sob a lei. E nós já nascemos fora do império das trevas. Por isso que eu disse no início, ninguém hoje em dia está de fato debaixo do império das trevas. O império das trevas está na mente. É só uma falta de entendimento. As pessoas não vivem a graça, não vivem o que o Senhor fez por elas, porque o entendimento delas está na escuridão. O sentido é esse. O Senhor Jesus brilhou, amado, no meio da luz. No meio das trevas, aliás, né? Ele foi luz e brilhou no meio das trevas. Ele veio para iluminar. 2 Coríntios 4:6, nova versão internacional. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Olha que tremendo. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Cristo. Agora, observe interessante nesse versículo aqui. Primeiro, esse das trevas resplandeça a luz é uma alusão à criação. Olha que tremendo. Não foi o que Deus disse? A palavra diz que no início a terra era sem forma e vazia, e havia uma profunda escuridão. Então, do meio dessa escuridão, o que Deus disse? Haja luz. Aqui Paulo faz uma alusão à criação. Das trevas venha a luz. E aí essa luz, aqui fazendo uma alusão, apontando para essa luz como sendo Jesus, né? Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que Paulo fala na face de Cristo? Também uma alusão aqui, no caso agora, a Moisés. Você se lembra que Moisés, quando recebeu a lei, ele veio com um rosto brilhante? Então Paulo fez uma alusão da face de Jesus em contraponto à face de Moisés. A face de Moisés trouxe a luz da lei, mas era uma luz transitória, né, como o apóstolo Paulo explica. Por que era transitória? Porque a lei veio para conduzir o povo até Cristo. Aí quando Cristo veio, a face que brilhou, aqui na alusão de Paulo, foi a face de Cristo, que iluminou o mundo, iluminou a criação. Ele nasceu no meio da escuridão, nasceu debaixo da lei, como vocês acabaram de ler comigo, e iluminou, ele veio para trazer luz, para iluminar. Então, abençoado, veja bem, a pessoa se colocar debaixo de obras da lei, mais uma vez, uma só que seja, a pessoa está se colocando debaixo de maldição e está submetendo a sua vida ao império das trevas, ainda que ele, na prática e na verdade, já foi aniquilado. Mas as pessoas, no caso não as pessoas, mas o sistema religioso, ao ressuscitar aquele conceito do antigo pacto, faz com que a escuridão fique na mente do povo. Por isso que o tema de hoje é esse. As pessoas estão aprisionadas no poder das trevas. As pessoas estão prisioneiras do poder das trevas. Na mente. Mais uma vez, eu vou repetir para ficar bem claro. Não há ninguém de fato debaixo do império das trevas. Ele já acabou. Mas as trevas estão na mente. Porque as pessoas vivem obras da lei disfarçadas de obras da graça. Se você cumpre um requisito, tem que cumprir todos. Gálatas capítulo 5, versículos do 2 até o 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Amado, você pode trocar o circuncidar, que aqui Paulo dá como um exemplo, né? Você pode trocar por qualquer obra da lei. Se vos deixar de comer Páscoa, se vos deixar de guardar sábado, se vos deixar de jejuar, se vos deixar de dizimar, se vos deixar de cumprir festas judaicas. Vocês estão entendendo? Qualquer obra da lei você pode trocar por circuncidar. Se vos deixar de jejuar, circuncidar, guardar sábado, o que quer que seja, Cristo de nada vos aproveitará. Porque Cristo veio justamente para destruir o império das trevas e para resgatar o povo do império das trevas. Mas se você vive praticando a obra da lei, você está ressuscitando o império das trevas. Então Cristo não tem valor. Gente, olha só, vou falar uma coisa dramática aqui. Mas é para você acordar de uma vez por todas. Você que ainda está em dúvida, será? Eu estou aqui no sistema, não sei. Eu vou falar uma coisa para você, amado. Para pensar. Todo o sistema religioso está em escuridão. Cristo, apesar deles falarem de Cristo, dizerem que prega Cristo, e Cristo para cá, Jesus para lá, Cristo não tem proveito para o sistema religioso. Por isso você tem que sair desse meio agora, ontem. Entende a urgência disso? Olha o que Paulo falou aqui. Se vos deixar de circuncidar ou qualquer obra da lei, as obras da lei estão aí no meio do sistema. E Paulo disse, quem vive nisso, Cristo não tem proveito. Então Cristo não tem proveito para o sistema religioso, amado. Essas placas denominacionais que vocês veem aí, que dizem pregar Jesus, como eu falei no início, é tudo farinha do mesmo saco, não importa. Cristo, na verdade, não tem proveito para esse povo. 3, vamos ler o 3. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, olha só, que está obrigado. Note que é o texto bíblico, não é Cristiano França inventando doutrina, não. Porque tem muita gente na internet que diz que Cristiano França fica inventando doutrina. Estou inventando, é?
Então arrancaram isso aqui da sua Bíblia, amado, porque na minha Bíblia tem. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora veja o 4. Olha só. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Separados estáis de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o sistema religioso está separado de Cristo. Por isso que as pessoas que estão no meio do sistema, envolvidas nessas chamadas igrejas, elas estão envolvidas pelo poder das trevas. Na mente, tá? Ou seja, elas estão separadas de Cristo, não de fato no seu espírito, mas na mente. A mente delas está separada da verdade. Por isso que elas não vivem a graça. Por isso que elas vivem cumprindo obras de lei, achando que vai perder a salvação, achando que tem um diabo atrás dela, achando que Deus está furioso, que Deus vai julgá-las e que está em pecado. Por que as pessoas têm esse pensamento no sistema? Porque a mente delas está na escuridão. Entende? Elas estão separadas da verdade, separadas de Cristo. Cristo não tem proveito para o sistema religioso. Gálatas 2:21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, as obras da lei, os mandamentos, e cerimonialismo, etc., logo Cristo morreu em vão. Ou seja, Cristo não tem valor para esse povo. Vocês estão entendendo o problema? Então eu vou apresentar para vocês agora, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, 3 práticas. Olha, são muitas, tá? Existem muitas obras da lei disfarçadas de obras da graça. Eu vou apresentar apenas 3, que é, vamos dizer assim, um tripé do sistema, porque essas 3 práticas praticamente estão em todas as denominações. Tá? Vamos começar com o famoso jejum. Ué, irmão Cristiano, jejum é uma obra da lei? Sim, é. Vamos ler. Levítico 23:27. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amado, o que é aflição da alma? O que é isso? É o jejum. É você se abster de comer, né? Muitas das vezes o jejum é tão radical que se abstém até de beber. Quando eu fazia jejum no meio do sistema religioso, pentecostal, principalmente, era o jejum pleno, não podia comer nem beber água. Então era uma aflição da alma, era uma aflição da vida da pessoa. A pessoa ficar sem comer horas e horas, alguns ficam dias. Percebe que é uma obra da lei? Eu estou lendo Levítico. Agora veja só, esse texto aqui de Isaías, é um clássico também da graça esse texto. Vamos falar um pouquinho dele. Isaías 58. Vamos ler apenas os versículos 5 e 6. Vejam só. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Pegou, né? Jejum, aflição da alma. Consiste porventura, o jejum que eu quero, consiste porventura em o homem inclinar a cabeça como junco. É aquele movimento de se ajoelhar com a testa no chão, aquela coisa, né? E estender debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? E no contexto, o Senhor, por meio de Isaías, ainda diz mais. E o jejum não seria você matar a fome do faminto? Ou seja, fazer o bem, etc. Esse é o jejum que eu quero. Aqui no contexto, amados, o povo de Deus estava reclamando porque eles estavam jejuando e não estavam obtendo resposta de Deus. Observe que nesse tempo o jejum estava em vigor. Não é interessante Deus usar Isaías para falar isso aqui em um momento que o jejum ainda estava em vigor, porque afinal de contas eles estavam debaixo da lei?
Não é interessante isso? Então eles estavam jejuando e não obtinham resposta. Aí o Senhor disse, olha, vocês estão jejuando para conflito, para rixa, com interesses próprios de vocês. Esse não é o jejum que eu quero. Antes desse jejum cerimonial, eu quero que vocês façam o bem. Que vocês libertem os cativos. Né? Soltem as ligaduras da impiedade. Deixem livres os oprimidos. Olha, gente, é o próprio Deus falando por meio de Isaías. O jejum estava em vigor aqui. E alguns dizem que o jejum estava em vigor na graça porque Jesus ensinou a jejuar. Eu concordo, ele ensinou a jejuar. Mas ele ensinou para quem? Para os judeus que estavam debaixo da lei. Entende? Jesus estava debaixo da lei. Ele não era contra o jejum naquela época. Agora, ele disse o seguinte, enquanto eu estiver presente, não podem, não precisam e não têm que jejuar. Mas ele ensinou os judeus a jejuar. Ele não estava presente sempre com eles. Então ele disse, olha, vocês jejuam, mas quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas. Entende? Interessante, né? Então Jesus ensinou a maneira certa de fazer. Olha, se for fazer, faz para Deus. Faz entre você e o Pai. Unge a cabeça, que no caso era uma coisa cosmética, né? Ou seja, passa um óleo, um azeitezinho na cabeça, penteia o cabelo. A gente achava no sistema que quando Jesus falava para ungir a cabeça, era passar um óleo ungido na cabeça para ficar santo, né? Então toda vez que eu ia jejuar, por exemplo, eu pegava um vidrinho de óleo ungido, que todos nós tínhamos em nossas casas na época do sistema, aí eu pegava aquele pouquinho de óleo ungido e passava na testa para me santificar para jejuar. E Jesus estava falando de uma coisa cosmética, na verdade. Era passar um óleozinho na cabeça para pentear o cabelo, para o cabelo ficar certinho, para ninguém ver que você está jejuando. Faça para Deus. Naquela época estava em vigor, porque Jesus estava debaixo da lei e aqueles judeus que estavam ouvindo ele também estavam. Mas o verdadeiro jejum é esse aqui que o Senhor falou por meio de Isaías. É matar a fome dos outros, é dar amor, é libertar as pessoas, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo. Amado, vou falar para vocês, pregar a graça é o verdadeiro jejum. Além de você fazer o bem, né, se você puder matar a fome de alguém, ajudar alguma pessoa, etc. Além disso, o fato de nós pregarmos a graça, estamos jejuando no jejum que Deus quer, porque nós estamos libertando as pessoas da impiedade, das obras da carne por meio do Evangelho, estamos libertando as pessoas da atadura do jugo, estamos deixando ir livres os oprimidos e despedaçando todo o jugo. Amado, a graça despedaça todo o jugo. Então a pregação da graça por si só já é um verdadeiro jejum. Não é ficar sem comer por motivo religioso, para buscar poder, para isso e para aquilo. Aliás, recentemente nós colocamos um vídeo de respostas em graça, né? É o vídeo anterior a esse. É sobre o jejum. Eu tenho que fazer jejum para matar a carne? É interessante esse respostas em graça. É o vídeo anterior a esse. Assista aí se você não assistiu. Então as pessoas estão aí nas igrejas, todas fazendo jejum, apregoando jejum, estão o quê? Ressuscitando o império das trevas. O jejum que Deus quer não é o jejum de ficar sem comer, afligindo a sua alma. Mesmo porque esse cerimonialismo nunca agradou a Deus, amado. Se você ler a carta aos Hebreus com atenção, você vai ver que os sacrifícios oferecidos nunca agradaram a Deus. Segundo exemplo de obras que em praticamente todas as igrejas têm, batismo nas águas. Ah, Cristiano, veja bem. Batismo não é da lei. Eu já ouvi muito isso. Você diz que o batismo é da lei, mas não é. Olha, amado, vamos lá. O batismo de João e o batismo dos discípulos de Jesus realmente não era um requisito específico da lei. Mas eu pergunto para vocês, qual foi a inspiração para que João Batista e depois os discípulos de Jesus batizassem nas águas? Da onde veio a inspiração disso? Eu pergunto para vocês. Qual o conceito? De onde veio o conceito de se purificar por meio das águas? Responde aí, você sabe? A lei. Antes da cruz havia 3 batismos. Os batismos originais, que eram as abluções. As cerimônias de lavagem, né, de lavagem por meio da água, que acontecia principalmente no templo de Jerusalém. Tá? Depois veio o batismo de João e o batismo dos discípulos de Jesus. Jesus mesmo não batizava. Já vamos ver isso aí.
Observe a origem desse conceito. Hebreus 9:10, Nova Versão Internacional. Eram apenas... Aqui está se referindo às cerimônias da lei. Aí no 10 diz assim: essas cerimônias eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Opa! Então a origem do batismo de João são os batismos que se faziam na lei. O batismo de João e depois o batismo dos discípulos de Jesus, que passaram a imitar os discípulos de João, né? E passaram a batizar em águas também. Esses batismos têm origem na lei. Nessas cerimônias de purificação pela água. E foram batismos transitórios. Eu não estou dizendo que o batismo de João e o batismo que os discípulos de Jesus faziam antes da cruz não estavam em vigor. Estavam naquele momento em vigor. Mas eram batismos transitórios. Eu não vou explicar muito isso, porque nós já temos estudos sobre isso. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube estudo, tá? Sobre batismo, sobre jejum, que eu acabei de falar. Se você quiser se aprofundar, vai ter link na descrição do vídeo. Não deixe de acessar aí. Então vamos ler aqui, de novo, Hebreus 9:10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores... Em algumas versões aparecem essas ordenanças da carne, porque é algo que tratava com a carne apenas, por isso que é exterior. Foram impostas até o tempo da nova ordem, ou o tempo da reforma em algumas versões, ou seja, o tempo da graça, o tempo em que aquele templo de Jerusalém viria abaixo. Então o tempo da nova ordem e o tempo da reforma foi a queda do templo, foi o fim definitivo da lei. Vocês perceberam de onde vinha a inspiração de batismos em águas? Então, repito, havia 3 batismos. Primeiro, da lei, né, no templo, as purificações pela água. E aí veio o batismo de João na água e dos discípulos de Jesus. Só que Jesus mesmo não batizava. João 4:2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Por que será que Jesus não batizava? Não, Cristiano, veja bem. Ele não batizava porque ele era o líder. Então ele mandou os discípulos batizarem. Ele era o líder, ele ficava só olhando. Será mesmo que aquele Jesus que disse que veio para servir, aquele Jesus que lavou os pés dos seus discípulos, será que esse Jesus teria todo esse não me toque? Eu sou o líder, não vou batizar, batiza vocês aí. Será que o conceito foi esse? Pelo amor de Deus, amado. É evidente que não. Se fosse o caso de batizar, Jesus seria o primeiro. Ele veio para servir. Por que ele não batizava? Porque o batismo dele era outro. Então, havia o batismo da lei, o batismo de João e dos discípulos. Batismos transitórios. Porque o verdadeiro era o que Jesus faria na cruz. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vocês estão percebendo que as igrejas vivem no império das trevas? No conhecimento? Vocês perceberam, amados? O sistema é trevas. Eles ficam dando banho nas pessoas, sendo que Jesus já morreu na cruz e já batizou todos. Ponto final. Estão entendendo? Mais um exemplo, eu falei que são 3 exemplos. Dentre muitas outras obras da lei que existem. Ceia do Senhor. Amado, o que é a ceia do Senhor se não a Páscoa? A ceia do Senhor que aparece na Bíblia foi a última Páscoa que Jesus fez. Simples assim. E que os coríntios imitavam no meio daquela festa, que era uma festa carnal. Os coríntios faziam uma festa chamada festa ágape, né? Que era uma festa de comer e beber, onde uns comiam mais, outros comiam menos, uns não comiam nada, e muitos ficavam bêbados. Gente, você consegue imaginar uma igreja reunida para ficar bêbada, embriagada? Era o que acontecia com os coríntios. Aí no meio dessa baderna, eles queriam lembrar da última Páscoa. Vamos fazer aqui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi a última Páscoa que foi cumprida com Cristo junto com seus discípulos. Ponto final. Mas os coríntios queriam imitar
E as igrejas hoje não fazem nem o que os coríntios faziam. A igreja pega um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva ou de vinho e diz que aquilo ali é Santa Ceia. É uma prática que nem na Bíblia existe. O que as igrejas dizem fazer hoje, chamam de ceia do Senhor, não é o que os coríntios faziam. Que já era errado os coríntios fazerem. Mas não é. O que eles fazem hoje é uma cerimônia derivada. Entende? É um negócio que não tem na Bíblia. Comer um pedacinho de pão, beber um suquinho. Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem isso aí. O que tem na Bíblia é a Páscoa. O que o Senhor fez foi a Páscoa. Ele cumpriu a Páscoa. Inclusive ele, Jesus, foi o Cordeiro de Deus da Páscoa, da última Páscoa. Então já foi cumprido. Mas o povo insiste em ressuscitar isso. E de forma totalmente errada e nada a ver com a Bíblia. Mateus 26, 17. Vamos ler até o 19. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Pegou aí ou não? 18 e 19. Respondeu-lhes: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe que o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele cumpriu a Páscoa, irmão. Eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então a Páscoa era uma cerimônia que se fazia junto com a data do dia dos pães ázimos. Antes era separado, né? Eram cerimônias diferentes, depois foram reunidos. Então eles faziam o dia dos pães ázimos e celebravam a Páscoa, onde matavam um cordeiro, aquela coisa toda. Jesus cumpriu a Páscoa, ponto. A ceia do Senhor é a Páscoa. Isso que eles fazem de comer um pedacinho de pão e beber suco de uva, isso não tem nada, nem existe isso na Bíblia. É uma caricatura da Páscoa, é uma coisa absurda. Os coríntios fazerem já era errado. E o que eles fazem hoje não é nem o que os coríntios faziam. É um absurdo total. O sistema religioso vive numa escuridão medonha, um império de trevas maligno. Olha, amado, nós temos vídeos sobre ceia, mas eu quero recomendar a você que leia o nosso livro Respostas em Graça. Se você quiser assistir ao vídeo, pesquisa no canal aí que você vai encontrar. É um vídeo bem antigo, mas eu quero recomendar a leitura do nosso livro. No livro Respostas em Graça tem uma seção falando só sobre a ceia, explicando vários pontos. Leia o livro. Embaixo do nosso vídeo aqui no YouTube, na descrição, você encontra um link da livraria. Você pode ler o livro gratuitamente, tá? É de graça, pode ler à vontade. Respostas em Graça, tá bom? Então, amados, vocês veem que essas obras da lei, esses exemplos que eu dei, batismo em águas, jejum, e Santa Ceia, e guarda-sábado, e olha, tantos outros, estão aí, ó. As igrejas estão cheias dessas obras se dizendo em graça. Não, nós somos da graça. Ah, mas vocês praticam obras da lei? Não, essas obras não são da lei. É da graça. Jesus deixou a cerimônia do batismo. Jesus deixou a cerimônia do jejum, quando ele ensinou os judeus a jejuarem. Jesus deixou a Santa Ceia para nós lembrarmos da sua morte. Esses caras inventam isso. Não tem nada disso na palavra. Mas eles inventam isso aí. Inventaram. E essas ideias, irmãos, vão passando de geração em geração, de geração em geração. Entende? É o império das trevas ressuscitado na mente do povo. Então, se você, amado, está chegando agora na graça, ainda está no sistema, mas já está se convencendo, teu coração já foi aberto pelo Espírito Santo, saia do sistema o quanto antes, porque o sistema religioso é um sistema de trevas, é o poder das trevas ressuscitado na mente do povo. E eu encerro com Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. O povo já foi liberto da escravidão da lei. Então saia do sistema, porque o sistema religioso está cheio de obras da lei, está fazendo com que Cristo não tenha valor para o povo de Deus. Então a hora é essa, amada, de dizer não para todo engano e viver a verdade do Evangelho. O chamado de Deus para a tua vida é você viver debaixo da palavra da graça de Deus.